Disse o cego Bartimeu a Jesus: Mestre, que eu veja. Olá, meu irmão, minha irmã, estamos retornando aqui às nossas meditações da Palavra de Deus. E na graça do Senhor, estamos começando mais um mês, o mês de junho. Então vamos pedir ao Senhor que acompanhe a cada um de nós durante esse mês que também nós somos chamados a meditar e a refletir sobre o Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que se deixou ser chagado para manifestar o amor, a graça e a salvação de Deus por todos nós. Nesse 1º de junho, nós temos a alegria de celebrarmos São Justino, mártir. Ele veio do paganismo e começou a estudar, a conhecer cada vez mais a Jesus. Foi um grande homem na vida da igreja, pois defendeu muito a igreja do paganismo. Ele que procurava fazer a experiência com Deus, mas sempre contava para ele historinhas, fábulas, e ele nunca tinha encontrado a verdadeira realização até fazer a experiência com o cristianismo. Então, meditando sobre Jesus, que ele encontrou a sua verdadeira salvação e realização. E por isso também ele se tornou mártir, por defender a Jesus Cristo. Foi morto para não negar a sua fé. Então pensamos que São Justino também interceda junto a Deus para que nós também possamos viver a nossa fé. São Justino, rogai por nós. E agora, caríssimos irmãos e irmãs, preparemos os nossos corações para ouvirmos a santa palavra de Deus que está no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos e uma grande multidão. O filho de Timeu, Bartimeu, cego e mendigo, estava sentado à beira do caminho. Quando ouviu dizer que Jesus, o Nazareno, estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Muitos repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava mais ainda: Filho de Davi, tem piedade de mim. Então Jesus parou e disse: Chamai-o. Eles o chamaram e disseram: Coragem, levanta-te, Jesus te chama. O cego jogou o manto e deu um pulo e foi até Jesus. Então Jesus lhe perguntou: Que queres que eu te faça? O cego respondeu: Mestre, que eu veja. Jesus disse: Vai, a tua fé te curou. E no mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que o Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, acabamos de ouvir essa passagem do cego Bartimeu, onde nós vimos que ele via que Jesus Cristo estava passando por ali. Ele chama Jesus de filho de Davi, para cumprir então as profecias que falavam que o Salvador viria da descendência de Davi. Então Jesus ali é o Messias davídico, aquele que realmente vai ter piedade não só de Bartimeu, mas de toda a humanidade. Por isso que também nós precisamos ter a mesma atitude de Bartimeu ao nos aproximar de Jesus, implorando que ele tenha piedade da vida de cada um de nós. E Jesus, interessante perceber que em outras passagens, Jesus não deixa que as pessoas revelem quem ele é, mas aqui nesse caso, ele permite que Bartimeu o chame de filho de Davi e ainda o chama para perto de si. Depois que aquela multidão repreendia Bartimeu, pedindo que ele calasse a boca, Jesus ouve a sua voz e o chama para junto de si. E aí a multidão então muda de comportamento, pede: vai, coragem, ele te chama, e o Bartimeu vai até Jesus. Um fato talvez possa passar desapercebido, mas é muito importante para nós compreendermos que o Evangelho diz que Bartimeu jogou o seu manto. O que significa então jogar o manto? É despojar-se de si. A única segurança que Bartimeu tinha, o único bem material que ele tinha, era aquele manto. Então é um total desprendimento, jogando para trás e confiando totalmente na graça que Jesus iria conferir a ele. Olha, quão gracioso também é esse comportamento de Bartimeu, que também nós precisamos ter na vida de cada um de nós. Muitas vezes nós vivemos tão apegados às coisas, aos bens materiais dessa terra, e muitas das vezes não damos um salto qualitativo na nossa fé, porque ficamos aprisionados aos bens materiais. Bartimeu nos ensina que nós precisamos ser desapegados,
se verdadeiramente nós quisermos fazer uma verdadeira experiência com Jesus e dele receber a graça. Jesus recebe Bartimeu na sua presença e ele pergunta: que queres que eu te faça? Bartimeu diz: mestre, que eu veja. Então Jesus diz: vai, a tua fé te curou. Então Bartimeu foi curado não porque Jesus obrigou a Bartimeu a ser curado, mas a fé. Então a fé teve que partir de Bartimeu para que pudesse receber a graça. Também isso precisa acontecer na vida de cada um de nós, caríssimos irmãos e irmãs, que muitas das vezes nós pedimos a graça a Deus, pedimos bênçãos, mas sem fé, não acreditamos. E por isso, muitas das vezes, essas bênçãos não chegam até nós. Nos revoltamos contra Deus porque não aconteceu do jeito que a gente quis. Mas, infelizmente, muitas das vezes, nós pedimos sem fé. Então, que nós possamos fazer como Bartimeu, confiar plenamente no Senhor e manifestar a fé. E no mesmo instante, ele recuperou a vista. Uma outra coisa que nós somos chamados a compreender do Evangelho de hoje, que depois de curado, Bartimeu não voltou para casa, não foi embora, mas a forma de agradecer de Bartimeu é seguir Jesus para o caminho. E esse curar da vista de Bartimeu não é só para enxergar as realidades desse mundo, mas é abrir o olho da fé, abrir o olhar das coisas espirituais. Tanto é que Jesus Cristo estava indo em direção a Jerusalém. E o que Jesus Cristo iria fazer em Jerusalém? Morrer e ressuscitar por todos nós. Então, para compreender o sacrifício, a morte de Jesus na cruz, precisamos ter o olhar da fé bem aguçado. Foi isso que Jesus Cristo ofereceu a Bartimeu. É isso que Jesus Cristo oferece a cada um de nós no sacramento do batismo, para que verdadeiramente possamos compreender que a sua morte não foi em vão, mas é para a salvação de toda a humanidade. Que possamos ir vivendo essa realidade, seguindo Jesus também na nossa vida, seguindo Jesus, indo para Jerusalém. E quando fizermos a experiência dessa Jerusalém na vida de cada um de nós, que possamos manifestar a verdadeira salvação que o Senhor deseja oferecer a cada um de nós. Santo Justino, que nós celebramos hoje, como eu disse bem no início aqui da nossa reflexão, ele era do paganismo, ele estava totalmente cego, mas estava à procura de Jesus. E encontrando Jesus no cristianismo, ele abriu os seus olhos. Tanto é que ele morreu defendendo a sua fé, morreu defendendo Jesus Cristo, porque ele compreendeu e entendeu desse olhar espiritual que cada um de nós precisamos ter. Por isso, meu irmão, minha irmã, lutemos para que nós saibamos enxergar não só as realidades desse mundo, mas principalmente esta realidade do reino dos céus, essa salvação eterna que o Senhor deseja oferecer a cada um de nós. Por isso, com muita fé, peçamos a Deus a cura da nossa visão espiritual, rezando um Pai Nosso e também uma Ave Maria. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Que cada um de nós, caríssimos irmãos, nos deixemos ser conduzidos pelo Espírito Santo para abrir os nossos olhos para enxergarmos a realidade de Deus. E por isso, cheios de fé, peçamos a bênção do Deus unitrino. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso pela intercessão de São Justino e também da Virgem Maria, o Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz de nosso Senhor Jesus Cristo e até amanhã com mais uma reflexão do Evangelho do Dia. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais o será acrescentado. Aleluia, aleluia.